Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso bem legal, um caso ufológico. Esse é o Outubro de Dar Calafrio, estamos no mês do Halloween, então eu vou trazer vários mistérios para vocês e tentar trazer um conteúdo mais misterioso, não que eu não vá trazer crimes, como eu venho sempre trazendo, mas também crimes que envolvem mistérios, como eu sempre tento trazer para cá, mas vamos tentar focar mais nesse conteúdo de mistério, fantasmas, espíritos e assombrações. Se tem algum caso para me indicar, comenta aqui pra mim no vídeo se tem alguma história também estranha, tem tudo ali certinho pra vocês me contatarem e me enviarem as suas histórias estranhas. Mas hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu lá no norte do país, mais especificamente no Pará, também abrangeu ali uma parte do Maranhão, mas especificamente no município de Colares, no Pará, quando no ano de 1977 houve uma operação lá militar chamada de Operação Prato. Que tipo de operação prato é essa? Vamos lavar louça? Não vamos lavar louça dessa vez. A gente vai. A gente não, né? Foi quando os militares foram lá para o Pará para investigar objetos voadores não identificados. E não é só isso, tem muito mais. Mas antes de começar, já convido vocês para se inscreverem aqui no Calafrio Real. Já se inscreve aqui, gente. É fácil, é grátis e é bem tranquilo. Se inscreve, toca o sininho lá em cima porque vocês vão receber todas as notificações. Sair um vídeo novo, vocês já vão saber também. Deixe um comentário para ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e também, mais importante do que tudo, deixe o seu like, porque com isso vocês ajudam com que o canal cresça, que consequentemente eu possa trabalhar mais aqui para vocês fazendo mais conteúdo. E deu de papo, vamos lá pro vídeo Operação Prato, a maior operação militar envolvendo OVNIs da história. É isso que vocês acabaram de ouvir, aconteceu no Pará, no final do ano 1977, uma operação que começou por conta de avistamentos e, além de avistamentos, ataques que começaram a acontecer lá em Colares, num município bem pequenininho do Pará. Ainda imagina, em 1977 não devia ter nada lá e não tinha muita gente mesmo que morava lá, só que começou a acontecer coisas muito estranhas. As pessoas começaram a ser atacadas por luzes. Meu Deus, como assim atacadas por luzes? As pessoas estavam, por exemplo, em casa de noite, sempre era de noite que acontecia esse fenômeno, quando elas viam várias luzes começando a segui-las e muitas pessoas eram atacadas dentro de casa. Naquela época tinha muito telhado, né? Telhado direto, sem nenhum tipo de outra cobertura. E essas luzes elas eram tão potentes que elas atravessavam o telhado e chegavam na pele das pessoas. Quando isso acontecia, as pessoas ficavam com hematomas, principalmente no lado esquerdo. A maioria das vítimas eram mulheres no lado esquerdo e no peito, no seio, duas marquinhas assim como se fossem de agulhas, faziam ali um machucado, uma perfuração, e que dessa perfuração eram extraídos sangue. Esse fenômeno ficou conhecido lá no Pará como chupa-chupa. Estranho, né, gente? Bem esquisito, mas ali para a população eles não sabiam o que eram. Eles viam que saía sangue daquelas feridas quando acontecia e dava um aspecto de queimado muito rapidamente. Era como se as pessoas tivessem sido queimadas na pele por aquelas luzes que vinham dos céus, meu Deus! E as pessoas começaram a pensar o quê? Começaram a pensar que Deus estava castigando ali o povoado, estava achando que eles estavam fazendo algo errado ou que o demônio tinha chego. Aos poucos, ali aquele boato começou a se difundir muito ali pelo Pará, começou a ficar uma história mais conhecida e gerar assim certo desconforto, que certas pessoas, algumas pessoas começaram a deixar ali a região de Colares porque estavam assim sofrendo muito, estavam aterrorizados. As pessoas começaram a não dormir à noite, a fazer vigília, a tentar se proteger com pau. Elas dormiam juntas assim nas casas uma das outras e faziam vigílias enormes tentando capturar esses tais de chupa-chupa, que eles também já percebiam que eram naves que tinham essas luzes. Só que essas pessoas elas não eram muito instruídas, então elas não sabiam muito bem o que aquilo representava. Então começou a ficar uma situação tão difícil, de tanta calamidade, que o governo lá, o prefeito de Colares, acionou um serviço militar. Principalmente a FAB ali de Belém foi para lá, se deslocou numa operação
que ficou conhecida como o nome desse caso, Operação Prato. Por isso o nome. Prato não vem de louça, nada a ver com isso, mas pelo formato dos objetos que projetavam essas luzes nas pessoas, nessas luzes que sugavam o sangue delas, que queimavam essas pessoas e que as machucavam. Então elas ficaram realmente aterrorizadas, com muito medo, começou a estampar jornais, até que esses militares chegaram lá e eram bem desacreditados. Essa equipe de militares, ela chegava a quase 60 pessoas, até parece que passava das 60 pessoas entre soldados, médicos que iam junto ali com a equipe completa, né? Então, a única médica lá responsável pelo posto de saúde que tinha lá, ela se chamava Elaide Cecim Carvalho. Ela que cuidava lá desse posto de saúde, era inclusive uma espécie de administradora, e ela começou a perceber que os sintomas das pessoas eram muito similares, aqueles hematomas que rapidamente eles entravam em estado assim de uma queimadura, mas também eles necrosavam muito facilmente. Ela disse que uma necrose demorava ali alguns dias e esse tipo de ferimento ele entrava em necrose assim quase que instantaneamente. Então ela achou muito curioso o caso e ela foi uma das responsáveis por relatar várias coisas estranhas. Ela também não acreditava de início do que se tratava, ela não entendia muito bem, mas vários pacientes que passaram por isso, eles ficavam muito fracos, porque eles tinham uma perda de sangue, e também alguns deles, até uma grande parte deles, ficava anêmico por essa perda de sangue. Então começou a deixar ali a comunidade toda muito curiosa, com muito medo do que estava acontecendo. A população estava desesperada, realmente, com o que estava acontecendo, com o chupa-chupa, que era o nome que eles chamavam essas criaturas, né? Então, nessa equipe que foi lá para fazer a Operação Prato, elas eram coordenadas pelo comandante, o Irangê Bolivar de Holanda Lima. Ele era também conhecido como Capitão Holanda. O Irangê, ele era carioca, ele era do Rio de Janeiro, e ele foi deslocado para essa missão lá no Pará. Então, quando os militares chegaram, eles notaram que as pessoas estavam assim, uma situação muito estranha. Eles já estavam acreditando que aquilo era um surto que as pessoas estavam, que era um delírio coletivo. Então os militares chegaram, eles montaram um acampamento e faziam vigílias ali durante alguns meses na região de Colares para saber de avistamento, entrevistavam pessoas. Então um caso que chamou muita atenção deles foi de um pescador, um caçador. Ele estava na beira do rio caçando algum tipo de bicho que parece que era a paca, eu nem sei o que são pacas, mas ele estava lá no meio da noite, esse senhor, e ele avistou uma luz muito estranha perseguindo ele, e quando ele avistou isso, ele não teve dúvida de que era algo de outro mundo. Então, quando ele teve esse contato estranho com esse objeto, com um tipo de nave que tinha uma luz muito forte, ele foi até os militares e falou para eles tudo o que aconteceu. Os militares acharam ali que ele era uma testemunha forte, porque ele não acreditava naquelas coisas. Então, os militares começaram a desenvolver ali uma missão para tentar perseguir e encontrar o que eram essas luzes. Então os militares foram lá e sim, os militares, uma parte deles também viu e ficou assim bem alarmada com o que estava acontecendo. Eles viram um objeto estranho sobrevoando ali a região próxima do lago. Então nesse contexto, ali a população estava bem já assustada com o que estava acontecendo e para comandar ali aquela população nas cidades tinham o prefeito, obviamente, que ficou na cidade, um padre e também a médica, a Elaide, que eu já citei aqui para vocês. Então o padre estava fazendo uma procissão, provavelmente eles já estavam com muito medo do que estava acontecendo. Procissões eram bem populares nessa época, quando as pessoas na procissão foram atacadas. Sim, atacadas por aquelas luzes estranhas e o desespero tomou conta. Segundo relatos, as pessoas saíram em disparadas, elas estavam descontroladas, não sabiam o que estava acontecendo. Imagina, luzes do céu atacando as pessoas. Elas já sabiam que tinham muitas pessoas sendo atacadas, sendo feridas por essas luzes, então elas sabiam que aquilo lá não era Deus realmente, só se Deus estivesse muito zangado mesmo, mas não era provavelmente, e elas estavam desesperadas. Depois disso, as pessoas foram ficando cada vez mais desesperadas para sair ali da cidade de Colares e saber o que estava acontecendo. Então, num dos avistamentos que possivelmente pode ter sido até esse que aconteceu lá no lago, do senhor que estava caçando paca, isso não ficou muito claro, os militares tiveram a chance de ir atrás de um objeto. Eles avistaram essas luzes, eles estavam muito equipados, os militares foram para lá com armas
fortes, com câmeras também, e eles tentaram perseguir um objeto desses que tinham luzes muito fortes. Então, quando eles começaram a se aproximar com um helicóptero, sim, eles tinham um helicóptero naquela época, eles se aproximaram e um ponto que eles estavam bem assim próximos já do objeto, uma pane atingiu o helicóptero. Eles disseram que não sabiam o que estava acontecendo, começou a dar pane no helicóptero e eles quase sofreram um acidente, tiveram que retornar. Ali demorou um pouco para o helicóptero responder aos comandos, mas eles conseguiram ligar novamente, como se ali próximo do objeto tivesse um campo magnético muito estranho e que ocasionasse pane nesse tipo de equipamento usado ali no helicóptero. Então isso deixou ainda a história mais curiosa de que sim, aquilo não era algo natural. O Capitão Holanda, ele e os militares não eram muito convencidos antes de chegar lá, mas a galera ali já estava muito convencida de que eram, e eles presenciaram inclusive um avistamento que aconteceu quando eles estavam numa dessas vigias à noite. Eles começaram a visualizar uma nave acima da cabeça deles, e essa nave soltou vários feixes de luz sobre eles. Porém, eles não foram atacados de forma agressiva, eles não foram machucados, mas eles observaram o objeto, observaram as luzes muito próximas, um objeto muito grande sobre a cabeça deles, e a partir desse momento eles ficaram sabendo que tudo era real. Então, assim, já fazia 4 meses que eles estavam lá, já estava em dezembro de 1977, tudo borbulhando, quando um dos responsáveis pela missão disse que simplesmente a missão estava acabada. Segundo relatos, o comandante Holanda tentou ali questionar: ah, não, mas eu vi, realmente tem essa coisa, vocês não têm noção. Mas não ligaram e disseram: não, se você quiser você continua por conta própria. Acabou essa missão, missão abortada, quando começa a surgir respostas. Respostas não, né? Mais dúvidas, na verdade. A missão foi cancelada ali em dezembro de 1977. A partir disso, o comandante Holanda, ali o Irangê, ele ficou muito perturbado assim com a história, porém ele não contou nada e ninguém contou nada, ficaram todos de bico bem caladinho, não podiam escapar essas informações. Segundo depois relatos do Irangê, ele, depois de 20 anos, em 1977, ele falou sobre tudo isso que aconteceu, sobre todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Inclusive, ele disse que teve contatos posteriores com objetos voadores não identificados, com luzes, e que, assim, ele não se sentia muito bem depois do que aquilo que aconteceu. Pessoas falaram que o Irangê, depois do que aconteceu lá em Colares, ele ficou, assim, um pouco estranho, ficou mais deprimido. Ele não parecia a mesma pessoa. Ele deu essa entrevista em 1997. 2 meses depois da entrevista, o Irangê, o comandante lá dessa missão da Operação Prato, ele tinha dado entrevista, eu não falei para vocês, era para a revista UFO, a maior revista de conteúdo ufológico do Brasil. O Irangê se matou. Ele cometeu suicídio 2 meses após uma entrevista que ele revelou que na Operação Prato eles tinham sim avistado vários objetos, eles tinham feito várias fotos, mais de 500 fotos, eles tinham documentação em vídeo, eles tinham vários desenhos e vários relatos de várias pessoas documentados num arquivo gigante de mais de 1.300 folhas, totalizavam 25 quilos de materiais coletados. Meu Deus, gente, impressionante. Ele revelou isso tudo e também falou que depois ele voltou lá, depois do ano de 77, ele voltou em 78, ele viu que já tinha lá um movimento de ufólogos e tal, porém foi diminuindo assim as atividades, ele tentou continuar ali investigando o que estava acontecendo lá em Colares. Esses arquivos secretos eles estavam sob responsabilidade da Casa Civil e desde o ano de 2008 eles começaram a ser liberados, então já tem aí certo acesso, depois de muita pressão que aconteceu, eles começaram a ser liberados aí nos últimos 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Mas, gente, o capitão chegou a se suicidar. Muitos acreditam que o capitão Holanda pode não ter se suicidado, ele pode ter sido morto. Muitos outros acreditam também que ele possa já estava pensando em suicídio, ele queria revelar isso também antes de morrer, o que também é uma boa hipótese. Lembrando que ele não morava sozinho, ele morava com a família dele, e eles disseram que ele estava assim bem estranho nos últimos tempos. Desde que aconteceu, na verdade, ele não era o mesmo, e muitos acreditam também que todo esse peso psicológico que ele passou para esconder isso, pressões e várias outras coisas, ocasionaram a morte dele, que inclusive esse contato
com os seres pode ter sido também um estopim para desencadear algum problema nele psicológico posteriormente. É bem complicado, né, gente, julgar tudo o que aconteceu, porque ele decidiu revelar isso tudo. Tem até vídeo, se vocês encontrarem assim na internet, vocês encontram vídeo dessas declarações do comandante Irangê. Ele era da Força Aérea. Gente, é impressionante. A Operação Prato foi a maior operação militar conhecida e oficial de militares envolvidos com OVNIs da história do mundo. Não tem outra operação que seja conhecida em que estejam militares diretamente ligados com o caso de OVNI nessa proporção e com ataques documentados e tudo mais. É impressionante, aconteceu aqui em território brasileiro. Vale muito a pena a gente saber que esse caso existe. E a Operação Prata, ela é conhecida como a Operação Roswell do Brasil. Para quem não sabe, Roswell é um caso bem grande, que ainda eu posso trazer no canal, se vocês querem comentem aqui para mim. É um caso também de OVNI muito famoso, que caiu lá no deserto nos Estados Unidos, em Roswell. É conhecido como um caso muito grande, esse caso é enorme. Essa Operação Prata é conhecido como nosso caso Roswell aqui, assim como também temos o caso Varginha, que é super conhecido, tem aqui também linkado. Cheguem aí, assistam. Esses arquivos também eles demonstraram que a aeronáutica eles tinham um departamento específico para esse tipo de casos sobre UFOs e tal, entre os anos de 1969 e 1972. E lá o caso Colares, quando chegou ali no ano de 1978, em março daquele ano, todas aquelas situações pararam de acontecer, as investigações também já tinham sido terminadas, oficiais, né? Haviam muitos outros investigadores amadores que foram para lá tentar descobrir, ufólogos saberem. Começou a se popularizar depois ainda muito mais o caso, como ainda é conhecido hoje, mas a partir de março do ano seguinte tudo parou ali. Só veio de novo essa discussão para o foco da mídia quando o comandante Holanda deu as declarações dele lá em 1997. A Operação Prato é uma operação assim que é muito importante que a gente saiba, ela aconteceu, teve militares envolvidos, tem documentação. Essas documentações, como eu disse no vídeo, elas começaram a ser liberadas a partir do ano de 2008, então algumas delas estão aí para a gente encontrar até na internet, falando sobre o que aconteceu, tem desenhos, tem fotos, e dizem que tem muito mais coisa que eles ainda não liberaram, então vamos ver se desse mato vai sair mais cachorro. Gente, que coisa mais velha que eu falei aqui, tô com 85 anos, né? Para fazer esse vídeo, eu assisti com certeza o Linha Direta, trouxe esse caso ali no começo dos anos 2000 assim fortemente. Também assisti vídeos de especialistas falando, li várias reportagens de sites assim relevantes. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todo mundo. Se inscreve aqui no Calafrio Real. Até mais. E calafrio!